O Escolha a Escola de hoje está falando sobre um encontro que aconteceu em Oxford, com 65 lideranças brasileiras para discutir gestão pública e educação. A nossa convidada de hoje é a professora Cláudia Costin, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Falamos de um dos aspectos desse encontro, que é os desafios da carreira docente. Agora eu gostaria de perguntar para a professora Cláudia Costin, que está em São Paulo, sobre o outro tema, que foi a formação de professores na implementação de novos currículos alinhados à tal Base Nacional Comum Curricular. Como fazer essa formação já de uma nova geração de professores para essa Base Nacional Comum, professora Cláudia? Bom, Chico, Rafael, Fabíola, é interessante observar que o Brasil, interessante não, até um pouco triste observar que o Brasil participa já desde 2000 num teste internacional de qualidade da educação que nos permite comparar com os demais países. E na última edição desse teste, que teve seus resultados divulgados, que foi a de 2015, o Brasil, entre 70 economias, tirou 66º lugar em matemática, 63º em ciências e 59º em leitura e interpretação de textos. Ou seja, a gente não está bem. E aí é muito importante a gente se perguntar por que a gente não se coloca, por exemplo, como os 30 primeiros países no ranking do PISA. E o que eles fazem que nós não fazemos? Então, a primeira coisa que eles fazem que nós não fazemos é ter um currículo nacional. O Brasil só agora está implementando uma coisa que está na sua Constituição, que é ter uma base nacional comum curricular, que é como se fosse um pré-currículo. Esses países, todos que têm bons sistemas, têm currículo, que definem claramente o que uma criança e um jovem precisa aprender. Além disso, a formação de professores que eles têm é alinhada com esse currículo. E por que é tão importante o currículo? Porque o currículo, além de estipular os direitos de aprendizagem das crianças e jovens, ele garante equidade, ou seja, toda criança brasileira, do Oiapoque ao Chuí, tem algumas coisas que todas elas vão aprender. Existem realidades regionais diversas, mas toda criança precisa aprender fração, toda criança precisa aprender porcentagem, toda criança precisa aprender a ler e a escrever num patamar mais elevado que a gente faz isso hoje. Para que essa base, que é o nosso pré-currículo, funcione bem, nós temos que fazer 3 coisas. Uma é traduzir essa base em currículos estaduais, municipais e escolares. Então, todas as escolas brasileiras já estão envolvidas, seja por meio dos seus estados e municípios, seja diretamente, no caso das escolas particulares, envolvidas em pegar a base de educação infantil e de ensino fundamental e traduzir em currículo. Mas mesmo isso não é suficiente. É importante que a formação continuada em serviço do professor, a formação que ele faz com sua equipe, seja baseado nesses conteúdos previstos no currículo. E agora, ontem, ontem nós finalmente aprovamos, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, que posteriormente também vai ser traduzida em currículo. Professora, antes da gente até passar para o terceiro tema, eu queria até fazer uma pergunta para a senhora dentro disso. A senhora disse aí que das necessidades de um estudante lá na região Nordeste e outras necessidades, com certeza, necessidades diferentes devem ter um estudante da região sul do Brasil. Como é que é implementar um sistema desse, de tão grande desse, essa nova base curricular, sabendo que a gente tem uma diferença regional muito grande no Brasil? Olha, primeiro lugar, é definindo nessa base aquilo que todo brasileiro precisa saber. Quais são as competências, não os conteúdos, não é uma listagem de conteúdos, mas quais são as competências que todo brasileiro, que a nova geração
precisa desenvolver para ser um bom cidadão, para estar apto para o mercado de trabalho. E vamos combinar que esse mercado de trabalho está mudando muito, novas profissões estão surgindo e vários postos de trabalho estão sendo extintos com o advento da inteligência artificial, da automação, robotização acelerada que a gente vive. Então, o que todos precisam aprender? E, ao mesmo tempo, isso depois é traduzido em currículos estaduais. Então, para dar um exemplo de um estado que tem uma educação melhor que a média brasileira, que é o estado do Ceará, e que também é um dos estados pobres do Brasil. Por incrível que pareça, um estado pobre que, entre as 100 melhores escolas brasileiras, 80 estão no Ceará, né? O que impressiona bastante. O que eles fizeram? Eles pegaram a base de educação de ensino fundamental e de educação infantil e, junto com seus municípios, e olhando para a realidade local, a diversidade local, eles transformaram isso no currículo cearense. O Espírito Santo, para pegar um outro exemplo de uma outra realidade, que também vem avançando muito, o primeiro lugar no ensino médio hoje é o Espírito Santo. Se você olhar para os dados da avaliação nacional que a gente faz a cada 2 anos. O Espírito Santo pegou essa mesma base, tanto de ensino fundamental quanto de educação infantil, e criou o currículo capixaba, que junto com seus municípios e que agora começa a ser implementado. São estados diferentes, com realidades bem distintas, mas já fizeram isso. O Paraná foi o primeiro estado que teve o seu currículo aprovado, um currículo traduzindo a partir da base. Então é o processo de transformar a base em currículo que vai olhar mais atentamente para a realidade daquele estado. Tá certo, professora. A gente vai fazer mais um rápido intervalinho e já voltamos para falar sobre esse encontro que discutiu educação em Oxford. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.